Aí por isso que quando eu comentei sobre isso, que de repente o Flamengo, no jogo de ontem, estava precisando de um meia. De repente era para o Alcaraz começar, mesmo chegando. Não ia estar passando na frente de ninguém, é porque estava precisando. Necessidade, né? Precisando de um meia, porque o Léo Ortiz jogou bem de volante, e aí o Tite foi até criticado quando às vezes ele não jogou. Jogou, isso é um fato. Ele tem muita qualidade, né, o Léo Ortiz. Mas uma coisa é ele ser um volante e ter as outras pessoas para jogar. Outra coisa é ter o Pulgar, mais ele, mais zagueiro. Fica pesado para um time como o Flamengo, pelo investimento que tem. Na minha opinião, dá para ficar mais leve. Eu acho que, assim, o Léo Ortiz tinha que ser titular e na zaga. Ontem, o no lugar de quem? Era ele, ontem, por exemplo, no lugar do Davi Luiz. Que assim, o Davi Luiz tem uma carreira brilhante, gente, mas tem uma hora que chega. Hoje o Léo Ortiz é bem superior ao Davi Luiz, na minha opinião. Hoje, tá? Hoje. E ele falha feio no gol. Não só ali que ele deixa o Yuri Alberto cruzar, né? Eu acho que demora a chegar, que ele muitas vezes faz isso. Às vezes ele é um pouco displicente, parece que ele é pouco autossuficiente. Eu vou chegar, uma hora eu vou fechar nesse cara aí. E aí deu muito espaço, o Yuri Alberto foi, cruzou, mas antes ele falha, e falha feio. A bola passa, uma bola que estava no pé dele, ele erra e por isso que a bola sobra lá no Yuri Alberto. Enfim, e o Léo Ortiz é um cara que estava convocado para a seleção brasileira outro dia. Foi lá no Bragantino, brigou, comprou um cara de altíssimo nível. Então, assim, eu acho que ele pode jogar de primeiro volante? Pode, mas ele e Pulgar, eu acho que fica pesado. Fica faltando qualidade para esse time jogar. Então, na minha opinião, seria ele na zaga com o Fabrício Bruno. Tudo bem, o Léo Pereira também vem muito bem, podem brigar por essa vaga. Mas ali, de primeiro volante, se for ele, no lugar do Pulgar. Agora, ele junto com o Pulgar... Bom, ontem dava para jogar o Gerson de segundo, ou o Alan, eu sei que vem entrando mal, mas é um cara mais leve, e botava o Lohan para jogar no lugar do que o Arrascaeta jogou. Ele já entrou assim, já foi bem. Enfim, eu acho que dava para acreditar mais na molecada, ou se ele quisesse fazer como fez do outro lado o Ramon Dias, o Alcaraz já começado de titular. Eu acho que o time ficou pesado, ficou difícil para sair dessa pressão que a Ana trouxe muito bem, que o Corinthians gosta de fazer. O Flamengo usa pouco a garotada, né? Não sei se a garotada não está à altura da exigência do time principal, mas é um fato que o Flamengo usa pouco a garotada. Mas a resposta que eles deram, em alguns momentos, não foi suficiente para que o Tite pudesse apostar diretamente neles, né? Quer dizer, o Lohan começou muito bem, começou a cair. O Vitor Hugo, a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que isso é a questão do treinador. Eu estou com o Conrado também. Eu acho que ontem ele poderia ter puxado o Gerson, né, ali para o meio e ter colocado um dos dois. Porque quando você vai jogar contra um time como o Corinthians, né, que quando está sem a bola se defende todo ali atrás, você precisa circular essa bola e ter um cara para dar um passezinho. E ontem não tinha. E até para jogar no contra-ataque, né? Mas se você tem um jogador com essa qualidade no meio campo, se você recupera a bola no campo de defesa e você tem um cara com qualidade, você pega aquela linha de defesa alta do Corinthians desprevenida, né? E isso, infelizmente, não quer dizer, é muito difícil porque a gente não sabe o que passa na cabeça do treinador, não se acompanha mais. Quer dizer, aí você vai falar uma coisa dessa e ele sabe o que aconteceu aqui? Entendeu? A gente fica meio sem... E poder fazer uma avaliação melhor. Mas acho que a ideia poderia ter sido diferente daquela que foi. Porque se você for pouco olhar, você teve ontem Varela, você teve Fabrício, você teve Davi, né, e Ayrton. Essa praticamente foi uma zaga que jogou muitas vezes como titular. Sim. Né? Você tem Gerson, Pulgar e Léo Ortiz, Luiz Araújo, Pedro e Bruno Henrique, caramba. Timaço. O Conrado estava falando Esse é um time que tinha que jogar um pouco melhor. O Conrado estava falando e foi passando um déjà vu aqui na minha cabeça, lembrando do Tite na seleção brasileira, quantos e quantos jogos com a seleção com presa com 2 volantes e todo mundo falava, mas tem horas que não precisa, você vai jogar contra a Venezuela, vai. Vou dar um exemplo sem personalizar. Hoje já dá de cabeça, sem personalizar, né? Sem personalizar o momento. Mas existiam jogos do Brasil que estava claramente que o Brasil precisava soltar um pouco mais o meio-campo e ele não abria mão dos 2 volantes. Mas, por exemplo, quando você chega em 2022, né? Durante a Copa do Mundo, a mentalidade, a ideia já era diferente. Sim. Ele jogava com um time, quer dizer, muito mais ofensivo do que em algumas situações que a gente viu durante todo aquele período. O Campeonato Carioca foi tão prioridade que o Flamengo optou por escalar reservas num jogo de Libertadores, fase de grupos. Ele terminou em segundo no grupo dele, é por causa disso que ele decide fora de casa, vai enfrentar o Peñarol fora de casa, por exemplo, para jogar a final contra o Nova Iguaçu, os 2 jogos com o time titular, inclusive o jogo da volta quando já tinha aberto 3-0. O Flamengo fez as escolhas dele na temporada, que foi jogar tudo com o pé no acelerador lá embaixo.
E a sequência que ele carrega nos últimos 10 jogos, ela mostra um time com problemas. Embora com resultados em dia, está vivo no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, é um time que nos últimos 10 jogos sofreu 5 derrotas. 2 delas que classificaram o Flamengo, né, na Copa do Brasil e na Libertadores. Mas são 5 derrotas em 10 jogos, o que obviamente chama atenção pela qualidade do elenco e coloca uma dúvida sobre como o Flamengo vai seguir a temporada daqui até o final, maestro. Mas eu acho que é o grande problema, né, essa instabilidade do time durante esse período. André, enquanto os resultados estiverem vindo, quer dizer, eu acho que a coisa fica... Se por acaso os resultados não vierem, aí você vai ter um problema maior ainda. Entendeu? Porque você não priorizou nada. Você está querendo brigar com todas as competições. Teve o azar de alguns jogadores machucados? Teve, mas em compensação você trouxe alguns reforços. Né? Por exemplo, trouxe o Michael. O primeiro jogo dele foi bem demais, aí machucou. Você trouxe o Alcaraz agora, que joga o primeiro jogo e já está expulso. Quer dizer, é um problema para o Tite resolver. E ele precisa resolver o mesmo problema que ele resolveu ano passado. Que quando ele chegou, o time tomava gol de tudo quanto é jeito. Né? Aí o que aconteceu? Ele resolveu aquele problema ali, deu uma melhorada muito grande. Né? E precisa realmente, defensivamente, resolver esse problema defensivo pela quantidade de gols que toma. Vamos mudar de jogo? Algo mais de Flamengo? Eu só lembrei um ponto. Em 2018, o Felipão, no Palmeiras, ele divide o time, né? Ele coloca um time disputando a Libertadores. Claro que não era um time de 11 do goleiro ao atacante, ele mesclava. E um outro time disputando a Libertadores. Quando o Palmeiras cai na Libertadores, o Palmeiras não está distante do título brasileiro. Ele está muito próximo, na verdade, né? E aí ele percebe, mais ou menos ali em outubro, ele pega o time que cai na Libertadores, traz para o brasileiro, mescla todo mundo e o Palmeiras ruma para aquele título. Claro que é muito difícil, mas eu lembro que no ano passado a gente falava exatamente sobre essa falta de foco do Flamengo, perdão. Nas escolhas, o Flamengo não conseguiu nada no ano passado, faltou foco. E eu acho que esse ano é muito difícil você falar qual vai ser o campeonato que você quer ganhar. Mas eu acho que o entendimento do time com o que aconteceu com Copa América... os uruguaios vão bater mais jogos do que os brasileiros, né? Do que alguns brasileiros do Flamengo, por conta da Copa América. Eu acho que esse desgaste é a marca registrada do que acontece no Flamengo, mas eu acho que nessa questão do foco, a prioridade que deram lá no Campeonato Carioca, eu acho que não soube fazer o balanço do que poderia fazer agora daqui para frente. Tá vivo, tá em condições de ganhar título em tudo. Não sei se a performance esportiva é o suficiente para tanto. Eu tenho uma opinião sobre isso, sobre o que priorizar. Falar de fora é fácil, eu sei. Quem está lá dentro e toma a decisão. O Corinthians, por exemplo, não priorizou a Sul-Americana e nem a Copa do Brasil e ganhou. Sim. E avançou, né? Sim. Não, eu contei aqui, o Dorival Júnior, pouco antes dele ser demitido pelo Flamengo, ninguém imaginava que isso fosse acontecer, ninguém tinha essa informação, foi uma surpresa à época. Eu encontrei com ele num restaurante, por acaso, bati um papo com ele, e aí, pro ano que vem, ele falou, cara, ano que vem são 2 times. Tá, eu sei que me criticaram porque eu não coloquei titulares em alguns jogos do Brasileiro, mas não tem como. Não tem como jogar Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Vou fazer um time para Copas e um para o Brasileiro. Era o projeto que ele tinha para o Flamengo caso ficasse. O Felipão já tinha adotado isso em 2018. Eu acho que o Flamengo, um time da qualidade, um elenco dessa qualidade do Flamengo, tem que brigar pelo Campeonato Brasileiro todo ano. Na minha opinião, todo ano. A Copa do Brasil pode dar muito dinheiro, mas ela é um torneio menos importante que o Brasileiro para mim. Então, assim, eu não teria crise se a decisão fosse minha em falar assim, Tite, a prioridade é ganhar do Corinthians nesse domingo. Eu quero disputar o título brasileiro. Copa do Brasil, se der, é um lucro, como, aliás, os europeus trabalham assim nas Copas. As Copas são um lucro para eles. O produto nobre para eles são as ligas, campeonatos nacionais e a Champions, Libertadores e Brasileiro. A Copa do Brasil, você, torcedor do Flamengo, cara, você já tá meio saturado de ganhar a Copa do Brasil, não tá? Todo ano tá disputando a Copa do Brasil. Você quer ganhar o Brasileiro, não quer? Eu imagino que o brasileiro seja uma prioridade. Quer ganhar alguma coisa. Sim, mas assim, mas se ganhar só a Copa do Brasil, vai dizer que foi boa a temporada? Mas se ganhar o Brasileiro, como é que você vai dizer que não é boa uma temporada de título brasileiro? Então eu acho que a prioridade vai ser sempre o brasileiro, cara. Sempre o brasileiro. O problema é poupou contra o São Paulo, não jogou nada contra o Palmeiras. O problema é fazer isso e continuar tendo desempenho abaixo. Verdade. A pressão é dobrada, triplicada. Agora, dá pra ficar falando que tá jogando as 3. Mas, e assim, no final das contas, tá disputando os 3. Dá pro Flamengo ganhar as 3. Claro e aí, que dá. Vai falar que tava errado? Acho que vai ser difícil. Mas você não acha assim, não é... Uma vitória fica 3 pontos do Botafogo. Tá não é natural supor que o Flamengo foi com o mesmo time, cara, contra o Bahia e contra o Corinthians. 8 jogadores.
O Corinthians poupou os seus principais. Não é natural supor que o Flamengo estaria mais inteiro se tivesse feito essa escolha lá atrás? Cara, contra o Bahia eu vou colocar meu time em reserva. Minha prioridade vai ser o Corinthians. A mobilização que o Corinthians teve para o jogo de domingo, o Flamengo não teve, cara. O Flamengo estava dividido em outras frentes. O Corinthians tratou o jogo contra o Juventude como uma distração. E priorizou. E está vivo na Copa do Brasil. Está vivo na Copa do Brasil ainda. Uma coisa é o seguinte, André, é você disputar 3 competições ao mesmo tempo. A outra coisa é você ter chance de ganhar a competição, entendeu? Disputar, você pode disputar as 3. Mas qual é dessas competições que você tem, não vou dizer a certeza, mas a probabilidade de você ganhar? Sim. Tá? Talvez isso faça com que eles priorizem, né, a Copa do Brasil, por quê? Porque é eliminatório, né? Como aconteceu, ganhou 2-0 do Maracanã e perdeu do Palmeiras. Talvez seja essa uma ideia, eu não sei. E essa ideia, ela precisa ser diretoria, comissão técnica e jogadores, né? Para você... Concordo, é uma decisão do clube. Do clube. Eu acho que tem que ser geral, Concordo. todo mundo fazer. Concordo. Você pode estar disputando as 3, mas a chance de você ganhar uma delas, qual é? Tá? Eu acho que por isso que eles apostam muito mais nessas competições, nas Copas, né? Que são eliminatórias. Não, porque vamos supor, se o Fortaleza bate campeão e o Flamengo termina em terceiro no Brasileiro, é crise na Gávea, né? Crise na Gávea. Você comparar o nível de investimento, não menosprezando o Fortaleza, muito pelo contrário, enaltecendo o que está fazendo o Fortaleza. Mas se ele bate campeão do Brasileiro e o Flamengo não disputa o título brasileiro, é crise na Gávea, porque, pô... De la Cruz paga todo o investimento do Fortaleza em reforços para o ano, que é de 50 milhões de reais para o ano. É crise na Gávea se isso acontece. Aumento de... Sem dúvida, é crise na Gávea. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos ver aí que o Tite pode cair a qualquer momento do Flamengo, né? Vocês acham que já está na hora do Flamengo demitir o técnico Tite, né? Deixa aqui nos comentários, vamos ver aí o que a mídia está falando sobre essa possibilidade do Flamengo demitir o Tite, né? E o Flamengo também está aí muito próximo de anunciar mais um reforço. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre isso, né? Então assiste esse vídeo até o final. Para falar agora sobre o Flamengo, que está tentando a contratação de David Washington, centroavante de só 19 anos de idade, revelado no Santos, vendido ao Chelsea na temporada passada. Ele teve essa primeira temporada na Europa de experiência no time sub-21 do Chelsea. E apesar da pouca idade, foi bem. Foram 17 jogos, 10 gols e mais 4 assistências. Chegou a atuar em 3 jogos do time principal. O Flamengo tem como última grande expectativa a chegada de um centroavante, que poderia ser uma sombra para o Pedro, e o Flamengo tenta se utilizar da boa relação que tem com o Juliano Bertolucci para convencer o Chelsea de que esse empréstimo pode ser bom para todas as partes. Só para lembrar, a ideia do Chelsea é manter o David Washington mais um ano no Sub-21 para que ele possa continuar evoluindo numa metodologia de futebol completamente diferente da brasileira. Na manhã dessa segunda-feira, pouquinho antes de gravar esse vídeo, conversei com um dos empresários do David Washington e perguntei se ele acha que até a noite dessa segunda-feira, quando a janela se encerra, haverá a possibilidade de acordo. E a resposta, abre aspas, acho que não vai dar tempo de o negócio fechar, fecha aspas. Ficaremos atentos e qualquer novidade a gente conta para vocês. Só para completar sobre o Flamengo, derrota ruim para o Corinthians, numa atuação bastante abaixo. O time que agora tem folga até quarta-feira, a representação do elenco marcada para quinta-feira. O Flamengo não tem jogos por conta da data FIFA. Só para completar, Pedro chegou a 30 gols em 43 partidas na atual temporada, além de 8 assistências. Só para o torcedor entender que a gente não está se isentando. Nós temos que tomar pau e ficar quieto. Nos últimos 10 jogos, momento de estabilidade, Flamengo dos últimos 10 jogos disputados, 5 derrotas. 4 vitórias e um empate, 43,3% de aproveitamento, 10 gols marcados, 11 gols sofridos. Rodrigo Bueno, já que você começou fazendo um questionamento à mesa, que se alguém ia passar pano para o Tite, eu posso começar passando um paninho para te levantar para você cortar. O Flamengo, ok, não foi bem, mas está vivo nas 3 competições com chance de título. Quando for campeão, aí o flamenguista vai se render ao Tite? Ou não? Estou equivocado? Por favor, Rodrigo Bueno. Foi bem nessa. Você está fazendo uma leitura torta, por exemplo. O São Paulo Futebol Clube está vivo nas 3 competições. Atlético Mineiro também. Então, o Atlético Mineiro tá. E aí? Corinthians o também. O São Paulo tá lá atrás, não vai ser campeão brasileiro? Não Só vai. joguei uma pimenta. São Paulo possivelmente vai ser eliminado pelo Galo na Copa do Brasil. Então, mas nesse momento eu posso falar. O Renato Gaúcho até outro dia falava isso. Chegava na coletiva todo pomposo, orgulhoso.
olha, estão criticando o Grêmio, mas estamos em 3 competições. E agora, tem quantas? Uma. Mas a diferença desses times é que o Flamengo, no Brasileiro, ainda tá lutando pelo título. Não, ainda tá, mas assim, cara, era pro Flamengo tá voando lá em cima, mano. Era pro Flamengo ser liderando, o melhor elenco da América. As análises dos flamenguistas ali, você já vê, passou o ponto de, O cara falou que de crítica, já revolta. Piloto que não sabe usar Ferrari. Então, essa é uma frase famosa dita por Ibrahimovic para Guardiola. Guardiola tinha uma Ferrari nas mãos e dirigia como se fosse um Fiat. O Ibrahimovic fala isso do Guardiola, no Barcelona, né? A passagem dele pelo Barcelona, ele culpa pelo professor que não utilizou depois o devidamente. Guardiola até foi mal mesmo no Barcelona. Deu tudo, né? Então, mas em termos de confiança, que é importante, o De Ibrahimovic... velocitar. Então é o seguinte, o Tite de fato está fazendo um trabalho que está decepcionando a nação. Então, como representante aqui da maior torcida desse país, o cara que vem aqui e traz as coisas, assim, o sentimento torcedor, o torcedor já não está aguentando mais. O Flamengo ainda pode ganhar títulos? Pode. Só que no Brasileiro já não é o time com mais chances. Você tava no Rio, o que eles falam do Tite? Nossa, eu não posso falar aqui, porque o programa aqui é na hora do almoço, praticamente. Não é, uma não hora. É. O horário uma da manhã, a gente eu poderia traduzir aqui o que falaram pra mim lá no Rio de Janeiro, meu Rio querido. Né, ele não é tão querido, então, na torcida do Flamengo? Não é assim. É aquela coisa de, ele não tem a cara do Flamengo, o DNA do Flamengo, a identidade do Flamengo. O pessoal acha, eu não concordo com isso. Ele é muito chamado de retranqueiro. Não, é retranqueiro, ele segura o time, não solta o time, não sei o quê. Então, assim, o Carioca não abraçou o Tite. Não, mas peraí, qual parte da torcida do Flamengo que você tá falando? O Brenner tá vindo bem. Aí, tem a Flamimimi, que é corneta, Tem o quê? Flamimimi. Corneta, crítica, mas tem a flanela, aquela que passa pano, consegue enxergar. Essa foi boa. Ele é bom demais! Essa foi boa. Cara, vendo influenciadores, eu sou influenciador hoje em dia, né? Ele é influenciador, além de jornalista. Eu me formei em jornalismo e tal, mas hoje eu sou influenciador. Então, assim, eu já preparei... Isso é péssimo. Então, não. Não, maravilhoso. Você só vai vir pro nosso time. Isso aí. Eu e o Gugu você somos influenciadores. Quando você crescer, você vai ser influenciador. Você vai ver que é melhor. Entendeu? Então, eu já tô percebendo influenciadores rubro-negros falando assim, como alguém pode defender o Tite? Como alguém pode ainda querer o Tite frente do Flamengo? Tudo bem, mas ele te fez uma pergunta. Então você acha que é mais a Flamimimi? Eu sou obrigado a responder? É a Flamimimi? Não, e eu tô mais do lado da flanela ali, que consegue passar um pano, consegue enxergar um lado positivo. E pra mim o Tite ontem foi mal, de fato. O time tava desequilibrado, o Zé pontuou bem, deu muito espaço pro Garro no meio campo. E ali o Tite pra mim vai mal numa mexida específica. Em outros jogos ele foi bem. Então... eu tento ponderar para não... O Tite é um cara que não promete futebol encantador e não é isso que está entregando no Flamengo, nem vai entregar. Mas o ponto é, ontem ele faz uma mexida que ele coloca o Alcaraz no lugar do Pulgar, e o Alcaraz é um jogador com características muito ofensivas. Ele é um volante ali, um terceiro homem. Quase fez um gol, né? Entrou bem. Mas entrou muito recuado. E recuado, mas com dificuldade de executar a função. Porque não é a dele ali. Ele precisa jogar mais adiantado e quando tiver o Gerson no meio campo, o Gerson tem de recuar pro Alcaraz fazer essa função. E ali acabou desequilibrando ainda mais o Flamengo. Mas feita essa ressalva, o Tite... é um técnico que vem num contexto muito problemático do Flamengo. E eu entendo a impaciência do torcedor rubro-negro, porque no ano passado o Flamengo não ganhou nada, e isso é muito pesado para um clube com tanto investimento, com tanta repercussão como o Flamengo. Mas nesse contexto de um Flamengo que foi desastroso na temporada passada, o Tite conseguiu consertar muita coisa. Então, entendendo que o Flamengo ainda está nesse caminho de uma reconstrução, de buscar ali um time, mesmo com muito investimento, mas de tentar fazer uma equipe coletiva, ao contrário do que foi no ano passado, eu consigo enxergar também o lado de um treinador, que por mais que ainda tenha problemas, que por mais que ainda peque em alguns jogos, em algumas substituições, ainda tem capacidade, está em condições, colocou o time em condições. Só quero te interromper numa coisa. Um grande título. Você viu que tá todo mundo no telefone aqui, sabe por quê? O que aconteceu? Todo mundo recebeu mensagem. Você recebeu aí também? Da Paquita, da Fels também, né? Também? Ela tá louca com você. Comigo? Mandou mensagem aqui, todo mundo recebeu a mesma mensagem. Comigo? Ela fez a lista de transmissão. Vamos lá. Mandou pra todo mundo. Ela falou, esse Breler tá maluco. Ele enlouqueceu. O Tite não dá. O Dorival foi demitido com 2 Copas porque caiu o rendimento.
Não dá. Põe, aumenta a música. Eu não acredito. Que tem torcedor do Flamengo assim. Eu não acredito que Ela falou. Mandou? Mandou. Não adianta, Tá pelo nesse amor de nível. Deus. Gente, Aí é não sei o quê. Aí tá tem brava. muita gente, tá Ela muita tá gente revoltada. brava. E aí ela tá revoltada. Eu não tinha lido aqui uma mensagem anterior. é melhor não ler. Ela Essa não falou- dá pra ir pro ar. Ela falou, não fala meu apelido. Já falei. E aí o que acontece? Não era pra falar, falei. Eu não tinha lido essa mensagem. Não, mas O daqui a pouco torcedor você do vai falar o Flamengo, nome dela. torcedor do Flamengo. Ela não me mandou mensagem nenhuma, não. Eu, Eduardo, estou como Brenner. Tô nessa pegada passando de pano. tão vivo nas 3 competições. Quando vocês ganharem o Se fosse o título... seu time, o Rio Branco, você ia passar pano? Não, o meu time, Não gagueja. ele ganhou recentemente uma competição. O Jogou importante bem ontem, hein? Estevam é jogou você... bem ontem, fez um golaço. É você... Nossa, Golaço, até salivou mano, agora, hein, quando falou do Vocês Estevam, ficam hein? falando... Ó, Ih, é esse, hein? É que eu lembro da minha filha, isso aí é... isso aí emociona, né? Nossa, tudo é maluco, tão ansiosíssimo. Entendi. Talvez elas... Você passaria pano? Acho que elas vão no Palmeiras e Criciúma. Bom, Até e o aí... fim do programa revelarei uma imagem inédita de Paquita. Calma, não vai reclamar. Não entra nessa. Foca no flamenguista que tá bravo com a gente, Brenner. Eles mas estão é revoltados. flamenguista, Sabe por quê? Mas é- Falar em Que imagem, vocês deixa eu mandar dois... um beijo pro rei da selfie de Sorocaba. Ele tá assistindo a gente. Não, o nosso galã do amor tá numa fase... Eu só, Não, assim, gente. eu vou... Vai lá. Não, assim, eu entendo. Vocês querem amassar, gente. Não é amassar, assim. Eu e o Brenner estamos... A gente questiona o desempenho do Flamengo. O Flamengo, mesmo com desfalques, e aí a gente pode questionar também planejamento e preparação física, porque não é possível. Tá todo mundo jogando igual. Fortaleza, Botafogo, Atlético Mineiro, tá todo mundo jogando um monte de jogo. Botafogo e Fortaleza até mais. Então, assim, eu entendo que há um desgaste, mas usar isso como desculpa para que o time não renda... Vamos lá, gente. Qual foi o jogo, ou quais foram os jogos, em que o Flamengo nessa temporada arrebentou? Tem um jogo contra o Palmeiras, o jogo de ida da Copa do Brasil. O que mais? Olha, o calendário tá muito apertado pro Vamos. Tite. Ele tá eu falando. quero encher uma Você- mão de jogos é que lembra, assim, de é 90 minutos em que o Flamengo jogou pelo Talvez time contra que o tem. Fluminense no Carioca. Fluminense contra o Carioca, ou contra o Fluminense no Carioca, o que mais? É difícil. Bolívar na fase de grupos, 4x0 ali, 4x0, né? Mas pra quantidade time de jogos que jogou, é Pro muito time pouco. que tem, o desempenho do Flamengo é horroroso. Flamengo com o time que tem ontem, não era pra ter jogado do jeito que jogou. E aí eu não tô questionando se era pra ter ganhado ou não ter ganhado, mas era pra ter jogado mais. O que eu questiono no Tite é o desempenho do time. E aí, assim, desde que o Tite chegou, a gente fala, o cara vai entregar, é o que o Breler falou, ele não é um cara que vai entregar o espetáculo. Ele não entregou isso com outros times. Ele não entregou espetáculo com a seleção, gente. Falei Vocês estão iludidos com uma Copa América, com um jogo ali de eliminatórias, mas na hora do pega pra capar, não entregou. Então, assim, o que eu questiono no Tite é o desempenho. Com o time que ele tem na mão, ele deveria estar desempenhando mais. Eu entendo a questão de desempenho Mas era pra atropelar físico. todo mundo, você acha? Atropelar não, mas era pra jogar melhor. É um time... O torcedor acabou de falar, é um time burocrático. É um time que muitas vezes desacelera. O Bruno Henrique era um cara que tinha uma característica, apesar da idade já, né? Não é o mesmo cara de 2019, mas ele era um cara que pegava a bola e ele acelerava. Ele agora é um cara que pega a bola e toca de lado. Então, ok. Isso é característica do treinador. Posso lembrar uma coisa? Lembra que eu vou perguntar uma coisa pro Zé aqui da relação campo-bola ali dos jogadores. No ano passado, quando o Tite se acertou com o Flamengo, eu fiz a primeira crítica que ele não assumiu para treinar o Corinthians. Acho que para não pegar mal, visitar Itaquera, ele disse não pro Corinthians, disse sim. Perdeu 2 pontos ali, que acabaram sendo importantes. Perdeu pro Santos, que estava na zona do rebaixamento. Santos rebaixado. No Maracanã. Foi em Brasília esse jogo, né? Foi em Brasília esse jogo. Foi em Brasília, isso. Perdeu do Santos, que tava perdendo todo mundo, Santos rebaixado. Ele perdeu do Santos. Então ele perdeu pontos que no ano passado, o Tite já, pra mim, já deveria ser cobrado, porque o Flamengo não disputou o título na reta final. O Palmeiras arrancou e venceu. E olha o que tá acontecendo de novo. Tá ficando de novo uma disputa Botafogo e Palmeiras. E o Tite vai falar, não, tá difícil, vai arrumar as desculpas dele pra não disputar esse título brasileiro. Lembrando que nas Copas, né, é um tiroteio lá de alto nível, pode acontecer qualquer coisa. Nos pontos corridos, em tese, tem que vencer o time que tem mais dinheiro, que tem mais elenco. Entendeu? Então o Flamengo não ganhar o Campeonato Brasileiro, não chegar nem ficar lá e festejar que ficou em 4º lugar, não é pro Flamengo festejar isso, entendeu? O meu celular tá bombando.
Mas, Quem mais? nossa senhora! De novo, Quem mais pé. mandou? Paquita continua? Não, agora Não. Renato Milagres, que vai vir aqui no Mundo Menezes na semana que vem. Tá falando aqui, Edu, boa tarde, joga essa pimentinha, igual o Zé faz. Será que fosse o Sampaoli, se o Sampaoli fizesse esse trabalho, Já tinha caído. em relação ao Tite, qual análise? Ele falou, não aguento mais, tem que mudar e tal. O torcedor tá assim, sabe por que eu ia te guardar antes do povo na TV? Sim. Porque, Zé, quando o cara fala do grupo, dos jogadores, imagina você já fez parte de grandes times. Qual a relação e a porcentagem do trabalho do treinador? Ele é capaz de, por exemplo, segurar o time tanto assim, de não fazer o cara render? É que assim, eu sou formado em uma geração diferente, entendeu? Sim, sim, sim. Porque Isso é tinha uns verdade. problemas dentro de campo, nós mesmos resolvíamos ali e só depois no final que a gente falava com o treinador. É diferente. Essa geração é uma geração que depende muito do treinador. Da orientação. A orientação do treinador, o que vai fazer, o que não vai fazer, onde você tem que se posicionar, o que você tem que fazer com a bola, sem a bola e tal. Tem muito isso. São poucos os jogadores que têm autonomia para fazer o que eles querem, o que eles quiserem dentro de campo. Vou citar talvez um Ganso, que é o cara que roda o campo todo, tá ruim a situação, ele sai lá de trás, sai lá do ataque, vai lá na Gerson defesa e tal. O Marcelo O Gerson, também, né? o Gerson um pouquinho, o próprio Marcelo e tal. Mas assim, são poucos os jogadores que têm essa autonomia, né? Eu acho, Edu, eu falei aqui, acho que na sexta-feira eu falei isso aí. Eu acho que o trabalho do Tite é esse aí. A Nath acabou de falar. Se você pegar a trajetória do Tite ao longo da sua carreira, você vai ver que ele tem altos e baixos, mas, por exemplo, no próprio Corinthians, que foi campeão de tudo, não o de 2015, o de 2011, foi campeão da Libertadores, foi campeão do Mundial e tal. Era um time que se defendia e jogava com uma bola perdida, num escanteio, num contra-ataque. Não era um time que, pegava aqui, dominava o jogo e jogava, não. Lembra? Era Ralf, Paulinho no meio campo, o Jorge Henrique fazendo uma marcação de lateral. Sim. Ele deixou de ser jogador de ataque para ser marcador de lateral. O Guerreiro ali na frente. Zidanilo. Né? E o Danilo que rodava. Não poderia entrar na mente. E o Danilo que entrava ali às vezes, o Sheik e tal, mas não era um time vistoso. Era um time com a característica que o Tite encontrou dentro daquilo que ele acreditava como futebol e dentro das características do Corinthians. Depois disso, se você pegar a seleção, ele teve um momento bom na seleção brasileira, quando ele assume, porque ele conversa com os jogadores individualmente, isso é informação que nos foi trazida pelo Hoffmann, que cobriu a seleção brasileira nesse período. Ele conversou com onde você joga no seu time, qual a característica que você faz, tal. Beleza. Aí ele aproximou todo mundo daquilo que eles faziam dentro de campo e o time jogou. Mas nos momentos de dificuldade, a seleção brasileira teve problemas, teve dificuldades de desenvolver o seu jogo. É a mesma coisa o Flamengo. Ele está batendo desde o começo do ano o quê? Equilíbrio. Meu time é equilibrado, meu time é equilibrado. Ele não falou que meu time é um time vistoso, meu time é um time que joga futebol, que gosta. Quando ele fala de equilíbrio, é com a bola, sem a bola, é um time esperando muitas vezes, um time que tem o controle da bola, mas não é aquele time vistoso do Jorge Jesus. Não é o time do próprio Dorival Júnior, que pegava essa bola e controlava o jogo, que jogava, que abriu mão e que fez um planejamento e escolhas, né, com as escolhas de falar o seguinte, olha, chega um determinado momento que o Braz, o Spina, o presidente, junto com o Dorival, vamos focar nas Copas, que era mais fácil. E o que eles fizeram? Ganharam Copa do Brasil, ganharam Libertadores. E rende mais. E ganhou. E eles deram a maior prova do planejamento e das escolhas, e a escolha que eles fizeram. Quando vieram jogar contra o Palmeiras aqui no Allianz Parque, o Dorival colocou o time reserva. 2 semanas depois, ou 4 jogos depois, o Dorival assumiu realmente que eles iriam disputar as Copas. Chegando um determinado momento para o Flamengo nesse instante, que ele vai ter que definir qual é a competição que ele quer disputar. Ele vai ter que definir, porque assim, você vê, o Corinthians está com todas essas dificuldades, mas o Corinthians está rodando o elenco. Seja titular ou não, garoto ou não, ele está colocando. O Corinthians está em 3 competições também, pode falar. E ele está colocando. E pela necessidade. Pela necessidade ele está colocando ali, mas tem uma prioridade. No Campeonato Brasileiro ele coloca aquilo que ele acha que é o melhor. O Flamengo chegou no momento em que ele vai ter que fazer isso, porque o Tite tem um número elevado de lesões. E aí o Fábio Mazeridian deu uma entrevista ontem, deu algumas satisfações, algumas explicações que dentro daquilo que você estuda de preparação física, aquelas coisas, é realmente isso daí que mudou o futebol, mas ele não falou tantas coisas, ele falou mais na parte tática, a evolução, corre tanto, 20, 25 quilômetros, 20 quilômetros, só que assim, 20, 25 quilômetros, qual o período disso? 3 segundos.
4 segundos, que é o período onde o jogador vai número de piques. Então ele faz assim 8 vezes, que nem antigamente, para explicar o que o Fábio Manzeridian falou ontem, né? Que ele falou que o futebol mudou, que teve uma evolução física, tática e tal, que no passado se corria 10 km, 12 km, como se corre hoje, mas de forma diferente. Então hoje você tem um número maior de sprints. Antigamente você corria 800 metros, hoje você corre 20 tiros de 8, de 8 metros, ou nos espaços curtos, tal. Só que assim, de 20, 25 quilômetros. Só que o número e a intensidade disso, são 3% do que acontece durante 90 minutos. Eu sei porque essa é uma matéria que eu estudei no curso que eu estou tendo de treinador e eles falam isso. Na grande maioria, o jogador está ou caminhando, ou ele está no trote, então ele faz esse esforço físico de 3 a 5 segundos em poucas, vamos dizer assim, com um número menor de intensidade, entendeu? Porque você tem o sprint. Então, tem algumas coisas, mas só que aí a questão é, como está sendo a recuperação? O Tite falou ontem, nós chegamos no sábado, 5 horas da manhã, cheguei em casa às 6, depois fui dormir, fui isso, mas não é só o Tite. O Fortaleza faz isso, não, o Juventude faz isso. Faz mais. Todo mundo faz, todo mundo tem esse problema. E quando você disputa todas as competições, você precisa ter um planejamento. Vocês lembram que todo mundo tirou sarro, pegou no pé da Leila, bateu na Leila, bateram pesado na Leila por causa do avião e tal. Vê o Palmeiras. Palmeiras bate, sai com o seu avião, volta, recuperação no próprio avião, todo mundo fica no CT, recupera para poder jogar. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser explicadas em relação às escolhas do Tite, mas, assim, eu não me surpreendo com o que está acontecendo, porque é o Tite. Já era o que estava... É o treinador que faz isso ao longo dos anos, já há um bom tempo. O então, Flamengo assim, não é só hoje, matematicamente, o Flamengo não depende só dele para ser campeão brasileiro. Eu acho isso pro Flamengo uma vergonha, entendeu? Você acha? Eu acho uma vergonha. Se ele tivesse vencido as últimas 2 partidas, ele estaria na ponta. E ele tem um jogo a menos ainda. E tem um jogo a menos. E aí, só para concluir, porque tem flamenguista mandando mensagem aqui também, falou, o Tite tem razão em uma coisa, que tá equilibrado, ataque e defende mal. Deixa eu falar, o Tite não tá fácil pra você, irmão. Os caras estão pegando muito no seu pé. E vai vir mais aí, E eu tô tentando aqui, o Breyle, você viu, nós estamos tentando falar de calendário, não é, Breyle? Qual que é o próximo jogo do Flamengo? Não tá fácil. Sabe qual que é, Tá Breyle? complicado, quer ver, ó? É o seguinte, depois, você que tá em casa, você que tá em casa, agora, o Marcel, é vídeo pro Tite? Esse foi mais um react aqui no canal Paraquedista Rubro-Negro e a página Mauri de Paula Santos. Trazer mais algumas atualizações. Gabigol divulgou nas redes sociais que encerrou o contrato com a Nike, fornecedora de material esportivo. O atacante do Flamengo levava o nome da marca desde seu início de carreira no Santos. Gabigol tem seu contrato se encerrando com o Flamengo no dia 31 de dezembro. Ainda é algo indefinido, não sabemos se o atleta vai ficar ou não. Lembrando que a diretoria do Flamengo ofereceu 50% de aumento de salário e mais 1 ano de contrato. Porém, o atleta se sentiu desprestigiado com essa oferta, querendo aí, no mínimo, 3 anos de contrato. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações.